Olá, meu nome é Tainá Milfon, eu estou concluindo minha residência em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Universitário Walter Cantídio. Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, avaliação de risco cardiovascular de pacientes acompanhados com síndrome de quilomicronemia familiar em centro de atenção terciária em Fortaleza, Ceará. Vai ser sobre uma avaliação de risco cardiovascular de pacientes adultos com síndrome de quilomicronemia familiar, a sigla SQF, acompanhados em centro de referência de atenção terciária em Fortaleza, Ceará. A apresentadora sou eu, tá aqui o nome, e o meu orientador, Dr. Renan. Só introduzindo o tema, a SQF é uma doença de transmissão genética autossômica recessiva, rara, a prevalência chega a 1 a 2 por milhão, certo, de indivíduos, e ela resulta do metabolismo alterado dos quilomicrons. O que são os quilomicrons? Eles são originários da incorporação de lipídios provenientes da dieta com apolipoproteínas que, a posteriori, serão hidrolisados, serão separados ali pela lipase lipoproteica presente no endotélio capilar de tecido adiposo e muscular. Prioritariamente, a lipase lipoproteica deve funcionar e transformar isso em remanescentes de quilomicrons. Mas, dentro de uma doença que é a síndrome de quilomicronemia familiar, eu vou ter uma mutação de perda de função do gene da lipase lipoproteica ou em genes que a regulam, tanto em genes que são influenciados, que influenciam na sua produção, como o LMF1, como no seu transporte do interstício para o endotélio capilar, GPI, HBP1, quanto em cofatores, ApoC2, ApoA5. Na maioria das vezes, realmente é uma mutação de perda de função da LPL. Isso vai originar o quê? Níveis séricos elevados de triglicerídeos, dor abdominal recorrente e episódios de pancreatite são as manifestações clínicas mais conhecidas, né? Clínicas laboratoriais. Outros que você pode encontrar, um soro lipêmico, ou seja, aquele soro que realmente leitoso, pela riqueza em triglicerídeos, xantoma eruptivo, pápulas que vão ser relacionadas a depósitos de lipídios na pele e lipemia retinalis pelo depósito nos vasos retinianos. Entre os diagnósticos diferenciais nesses pacientes, sempre costuma-se investigar, né, causas mais comuns, que seriam outras causas secundárias de hipertrigliceridemia, como abuso de álcool, lipodistrofias, uma doença também genética, mas que se associa a uma distribuição alterada de tecido adiposo, que provoca uma síndrome metabólica, o nosso protótipo de síndrome metabólica, uso de medicamentos como glicocorticoides e estrógeno, o hipotireoidismo e a própria síndrome metabólica em geral. Tradicionalmente, é postulado que esses pacientes têm um risco cardiovascular que não seria elevado, porque, em teoria, esses remanescentes de quilomicrons seriam partículas grandes demais para conseguir causar realmente uma placa aterosclerótica. Porém, já temos literatura que sugere que pode chegar a uma taxa de acima de 50% de eventos cardiovasculares antes de 60 anos nesses pacientes. E seriam mecanismos moleculares para além daquele próprio quilomicron de um tamanho maior, que seria o quê? Prejuízo no transporte reverso do HDL, alteração das lipoproteínas ali presentes que vão estar mais oxidadas por passarem mais tempo circulante, e alterações causadas pela própria massa da lipase lipoproteica mesmo, que pode causar mais macrófagos espumosos localmente no endotélio e piorar essa placa aterosclerótica. Então, é por isso que a gente pensou nesse trabalho, avaliar o risco cardiovascular de pacientes adultos com diagnóstico de SQF confirmado por teste genético, a partir de suas características clínicas e laboratoriais, já que é algo que continua controverso na literatura. Esse foi um estudo transversal, descritivo, com componente analítico, realizado no nosso ambulatório de dislipidemias do Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Complexo Hospitalar UFC-EBSE. Foram incluídos os pacientes acima de 18 anos de ambos os sexos, com hipertrigliceridemia grave, confirmada em 2 amostras de sangue, ou seja, definido como triglicerídeos acima de 885 mg por decilitro, e com teste genético positivo para SQF, um painel de dislipidemias e hipertrigliceridemias, que foi mandado para o Mendelex, certo? Entre os critérios de exclusão, basicamente, dados incompletos para a análise proposta. A coleta de dados foi feita a partir de revisão de prontuário
a gente coletou dados entre novembro de 2020 e dezembro de 2024, e essa é a calculadora para a estratificação de risco cardiovascular, elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a versão da atualização de 2020, que a gente utilizou para colocar esses dados clínicos laboratoriais dos nossos pacientes. Então, aqui chegando nos resultados de discussão, nós avaliamos 9 pacientes adultos, 55,5% do sexo feminino, mediana de idade de 50 anos, que é condizente com a literatura, uma mediana do IMC 23,4, então pacientes em sua maioria eutróficos, a maioria realmente com histórico de pancreatites, que seria aquela manifestação clínica mais comum, uma das mais comuns, como eu mostrei para vocês, e 8 dos 9 pacientes com uma variante patogênica no gene da lipase lipoproteica, que realmente é o predominante quando a gente vê a literatura. Nas características laboratoriais desses pacientes, a gente vê que realmente eles têm níveis bem elevados de triglicerídeos, mas algo que muitas vezes é esquecido na avaliação desses pacientes, negligenciado, seria realmente a relação com o colesterol total e o HDL. Então, a mediana do colesterol total dos nossos pacientes foi de 232, sendo que a gente tem 4 pacientes com colesterol total acima de 290, né, que é considerado elevado. E os níveis de HDL bem baixos, né, a mediana de HDL de 18 mg por decilitro. Que a gente tem o perfil glicêmico dos nossos pacientes, 2 deles estão descritos ali acima, portadores de diabetes tipo 2, e 3 deles portadores de pré-diabetes. A taxa de filtração glomerular mostrou 2 pacientes com uma doença renal crônica, definida aqui como abaixo de 60 no clearance por mais de 3 meses. E aqui seria a nossa tabela mais importante, né, do trabalho. A gente tem a listagem, né, das comorbidades metabólicas e do risco cardiovascular desses pacientes. Então, a gente vê que nem todos estão fazendo uso de estatina, porém, 44,5% dos pacientes têm um alto risco cardiovascular. Inclusive, a gente tem paciente que não tem nem diabetes, nem hipertensão, mas que o risco cardiovascular calculado fica elevado, e que apenas 22,5%, ou seja, 2 pacientes, estavam na meta de colesterol total, não HDL, que é proposta quando você faz o cálculo com os dados deles na calculadora. Ambos estavam com risco cardiovascular baixo, ou seja, entre os nossos pacientes com risco cardiovascular alto, nenhum estava atingindo a meta proposta. E, só voltando um pouquinho, atingir a meta é importante, por quê? Porque isso está mundialmente, né, reconhecido o quanto que, se você mantiver realmente um controle no perfil de LDL, que não pode ser calculado nesses pacientes pela elevação dos triglicerídeos, ou seja, no perfil de colesterol total menos HDL, você vai ter uma redução a longo prazo de eventos como doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico e morte por causas cardiovasculares. As limitações do nosso estudo é que ele foi feito num único centro, que os dados foram feitos a partir de revisão de prontuário e que o tamanho realmente é reduzido da amostra. Mas é importante a gente lembrar que trata-se de uma doença rara, então continua sendo um N significante. E eu concluo que nessa relevante série de pacientes com SQF foi observada uma elevada prevalência de alto risco cardiovascular e a maioria não atingiu a meta proposta de colesterol total não HDL. Portanto, historicamente, o objetivo do tratamento de pacientes com SQF foi prevenir pancreatite, o que continua sendo muito importante e relevante, mas sugere-se a necessidade de ter uma abordagem atenta também quanto ao risco cardiovascular, de forma precoce e direcionada realmente ao controle dos fatores de risco.